Graças a Deus, estamos aqui com saúde, com vida, reunidos no corpo de Cristo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. A nossa fé está viva, amém? E a nossa esperança também. Fé e esperança andando junto até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar um minutinho? Querido Deus, mais uma vez, ó Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pela graça, meu Deus, derramada sobre as nossas vidas, ó Pai, de poder nos reunir mais uma vez nesse lugar, como igreja, e adorar o teu santo e eterno nome. Neste momento nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo use mais uma vez a minha vida, use a palavra para falar em nossos corações, que possamos estar atentos, que nada possa tirar nossa atenção, que verdadeiramente o nosso coração esteja aberto, preparado para receber a boa semente que é a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a guardar, a praticar e também a propagar ela para outras pessoas. Pedimos perdão, meu Deus, pela nossa falha, pelo nosso pecado, por tantas coisas que entristecem o Senhor, mas a sua graça nos reúne mais uma vez nesse lugar. Podemos rever os irmãos, todos com o mesmo propósito, objetivo de ouvir a sua palavra mais uma vez. Nos abençoa, que mais uma vez o Senhor possa falar no particular, também no coletivo, com cada um de nós, que o teu nome seja glorificado e exaltado no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez Deus permite a gente fazer uso da tribuna aqui para repartir com todos vocês a palavra de Deus, aonde nós entendemos que o culto é para Deus. Viemos entregar o nosso melhor, cânticos, louvores, oportunidade, dízimo, oferta, mas precisamos também agora liberar a passagem do nosso coração para que a palavra de Deus encontre guarida, que possamos assim observar, ouvindo e guardar ela na tábua do nosso coração, para que o efeito da mesma possa acontecer na minha e na tua vida. O que faz a diferença, irmão, é a gente guardar essa palavra no nosso coração, colocar em prática no dia a dia, que é um desafio muito grande, porque você percebe que os anos vão se passando, e eu vou dizer pela minha própria pessoa, não é difícil frequentar uma igreja, é fácil de frequentar uma igreja, mas muito difícil é colocar a palavra de Deus em prática todos os dias da nossa vida, renunciando à nossa carne e se submetendo à vontade de Deus. É um desafio enorme. Vocês concordam comigo? E aumenta a nossa responsabilidade por ter um ministério e por ser crente, chamado das trevas para a maravilhosa luz. Precisamos a cada dia pedir ajuda ao Espírito Santo, que Ele venha nos fortalecer, venha nos ajudar e que possamos estar sempre com sede da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela precisa ter sede no nosso coração para que nós possamos assim ouvir vários tipos de mensagem. A gente sabe que tem pregadores, cada um com a sua característica, mas a gente percebe que é o mesmo Deus que usa cada um de uma forma. O mais importante é que tem que encontrar lugar na nossa vida para essa palavra fazer a diferença. Porque, meus irmãos, às vezes conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tem muita gente que conhece, é bom, bonito, maravilhoso e essencial, mas o que Deus mais quer é que nós praticamos essa palavra, e eu vejo que nós precisamos nos esforçar muito para praticar essa palavra, amém? Principalmente uma palavra que nós vamos ministrar hoje, que fala que nós vamos viver o contexto da nossa vida até o final dela, exercendo perdão. É por isso que eu vou falar sobre o perdão na vida e na família. Essa palavra é muito pregada, falada no nosso meio, mas que todos nós precisamos da ajuda de Deus para de fato exercitar o perdão para o nosso próximo e também reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Porque, irmão, a coisa mais bonita que tem é você ver um pecador reconhecendo que ele é miserável, que ele precisa da ajuda de Deus e que ele precisa da graça de Deus, não um dia, todos os dias, para ele poder ficar dentro da vontade perfeita de Deus, amém? Então nós vamos ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21, aonde o presbítero Adriano fez a leitura, para já dar uma esclarecida na nossa mente. É muito bom, e a gente vai
com a ajuda de Deus, pregar uma mensagem aqui expositiva, depois no final citar alguns versículos que vai corroborar com aquilo que eu vou falar para os irmãos e para mim em primeiro lugar, porque eu descobri, irmãos, sendo um crente de verdade, que eu precisei e vou precisar tanto pedir perdão pelos meus pecados, como também liberar perdão todos os dias, toda semana, todos os anos, todos os meses, às pessoas próximas e distantes também na minha vida, porque todos nós somos seres humanos, infalíveis, vamos errar muitas vezes, por isso que eu coloquei aqui o perdão na vida e na família, porque também é um desafio muito grande para nós exercitar o perdão no seio familiar, principalmente quem tem família grande, muitos irmãos, primos, tio. A gente vai precisar, como crente, como luz do mundo, dar o exemplo no meio da nossa parentela, da nossa família, o que é ser um cristão que aprendeu a liberar perdão, porque nós vamos ser alvo de muita situação, irmãos. Quem me ouve aqui? Satanás, ele trabalha com a ferramenta da ofensa, sabe, da pessoa ficar entristecida. Isso é muito perigoso. É por isso que o crente tem que olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para o grande amor de Deus e já se preparar para viver praticando o perdão a todo momento. E o perdão não vai ser oferecido só para as pessoas que eu mais gosto, ele vai ser oferecido até para aqueles que eu não tenho afinidade nenhuma, mas faz parte do meu caráter cristão. Nessa introdução, antes de eu pregar, eu estou enfatizando a palavra perdão, porque o crente que não aprender a liberar perdão é porque ele ainda não compreendeu o perdão que recebeu de Deus. E é muito sério esse tipo de pregação. Quem estuda um pouquinho sobre o perdão, a gente se encontra assim encurralado em meio a muita situação na nossa vida, pela dificuldade que nós temos como ser humano em liberar perdão dependendo do nível da ofensa. E eu procurei na minha história e eu descobri que Deus me ajudou. Os irmãos já ouviram, mas faz necessário repetir algumas vezes para o bom andamento da pregação e também para a edificação dos irmãos, que é impossível alguém falar sobre perdão se ele não praticar isso, se ele não viver isso e aprender a conviver com isso, porque todos os dias nós, como igreja, vamos ser alvos de ofensa. Satanás usa pessoas, cria situações para que outras pessoas venham tirar a nossa paz. Isso acontece quase toda semana. Em alguns casos tem gente que sofre isso todo dia. Então a gente vai precisar chegar nesse nível de compreensão, de entender que nós somos igreja, que nós somos o povo de Deus, que entendemos o perdão que nós recebemos, para praticar isso a nossa vida toda. Por quê? Porque a gente tem percebido que as pessoas que não aprenderam a liberar perdão estão perdendo muito da sua vida cristã, no contexto da comunhão, no contexto de compartilhar, sabe, aquela comunhão gostosa. Tem pessoas que nem sentam do mesmo lugar, nem cumprimentam mais, porque não resolveram ainda esse problema interno do coração, no que diz respeito a perdoar. E Satanás sabe disso, e dentro do seio da igreja, eu falo que já faz tempo que eu estou na igreja, eu vi isso muitas vezes acontecer, entre pastores, entre obreiros, entre igrejas irmãs, que uma não participava da festa da outra, que o líder não mandava ninguém do círculo de oração, por exemplo, a participar, tudo por causa de picuinha que o próprio Satanás plantou no meio do povo de Deus. E se a gente não aprender a olhar para essa palavra que nós vamos pregar aqui hoje e disciplinar a nossa vida, a gente vai estar contribuindo para que Satanás venha ganhar campo no nosso meio. Por isso, meus irmãos, dentro da igreja, na nossa casa e do convívio que a gente vive todo dia, devemos aprender a liberar perdão, porque vamos precisar disso sem dúvida nenhuma, amém? Então o texto diz assim, Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Verso 22. E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Percebe, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, que era alguém sanguíneo, um homem que pensava rápido para agir, né? Não refletia muito, ele tanto falava muita coisa, como também agia rápido, sem refletir nas consequências, e era uma pessoa que, segundo a história, era difícil de lidar com ele. Pedrão, ele foi um apóstolo que Jesus trabalhou no seu caráter, mas ele deu trabalho, mas deu certo, porque aquele que começou a boa obra na vida dele, aperfeiçoou, e ele se tornou um dos maiores apóstolos, aprendendo com Jesus a vida diária, de liberar perdão. Então aqui, parece que o nosso irmão Pedro, ele está querendo colocar ou buscar um número adequado para poder liberar perdão.
E isso é perigoso, quando a gente começa a contar, por exemplo, as ofensas de alguém contra nós. Olha, mas já é a segunda vez que esse irmão está errando comigo, já é a terceira vez que ele está falando de mim, que ela está falando da minha casa, da minha família, do meu ministério, está mexendo comigo já a segunda, terceira, quarta, quinta vez. Quando a gente tem esse tipo de visão e pensamento, nós precisamos olhar para a Bíblia, porque Pedro fez uma pergunta achando que Jesus ia endossar. Não, tá bom, 7 vezes por dia. Não, mas não tem limite para perdoar, pelo fato de Jesus colocar 70 vezes 7, que daria 490 vezes. Isso é impossível, meus irmãos, na minha maneira de pensar, uma pessoa durante 24 horas errar comigo 490 vezes por dia. Então Jesus coloca isso aqui de uma forma simbólica, para representar para mim e para você, que não vai ter como a gente quilometrar ou calcular quantas vezes a gente vai dever perdoar o nosso irmão. Isso pode acontecer comigo, com você, a gente ficar, não, mas é a terceira vez, pastor, já escutei isso, parece que está me perseguindo. Irmãos, não existe limite para o perdão. Se nós estamos na igreja como o corpo de Cristo, vamos exercitar sempre o perdão, até mesmo para aquela pessoa que insiste em nos perseguir, nos provocar, nos tirar a paz. Então Jesus dá essa resposta para Pedro, já quebrando na ideia dele que teria uma conta fechada, exclusiva, para liberar perdão. E eu olhando essa palavra, falei, meu Deus, até 7 vezes, pode ser que você ficar o dia inteiro com alguém, talvez você vai ter que perdoar ela no mínimo 7 vezes. Não sei como é que é a convivência de marido e mulher aqui, cada um mora na sua casa, mas o perdão precisa ser exercitado dentro da nossa própria casa, porque não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, não tem filhos perfeitos, nem netos, nem irmãos, nem parentes. Uma hora ou outra a gente vai errar na nossa humanidade contra o nosso irmão, e alguns vão errar muitas vezes contra nós. Parece até uma perseguição, né, irmão? Tem casos que parece perseguição, mas não é. É a fragilidade humana, são pessoas fracas, que talvez não compreendem muito o mundo espiritual, e alguns de fato dão lugar ao diabo para poder tirar a paz de algumas pessoas. Mas eu e você, como igreja, como crente, observando a palavra de Deus, precisamos exercitar sempre o perdão, para que a gente não possa carregar dentro da nossa vida raiz de amargura, ou ficar até mesmo comentando com alguém da nossa casa, mas é a terceira vez que o seu pai fala de nós, que a sua mãe fala de nós, que os seus irmãos, que o seu primo. A gente não pode começar a numerar as ofensas, e tampouco também numerar as vezes que a gente liberou perdão, porque não cabe a nós. Quando Jesus dá essa quantia aqui, que vai dar 490 vezes por dia, ele está dizendo, ó, para de contar, não tem limite para você liberar perdão, e também não vai ter limite talvez para a gente ser ofendido, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, irmão. Você acha que todo mundo vai olhar para mim, para você na mesma ótica? Não. Infelizmente tem pessoas que vão olhar para você não te conhecendo, mas pegou uma conversa de alguém que falou e vai fazer pré-julgamento da tua vida, vai chegar perto de você, não vai entender o seu jeito, a sua personalidade, e talvez vai liberar uma palavra que vai lhe ofender. Mas você, sendo um cristão que entende a palavra de Deus, o amor de Deus na sua vida, o que você tem que fazer? Você vai fechar a cara? Você vai virar inimigo? Você vai devolver a mesma ofensa? Não, a gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada e cumprir isso, liberar o perdão. Pastor, mas dói, é verdade. Existem alguns perdões que a gente vai liberar com facilidade, porque talvez a ofensa não foi muito grave, mas conforme o grau da ofensa, da penalidade da pessoa contra nós, encontraremos dificuldade sim para perdoar. E como isso vai acontecer, pastor? Como eu vou resolver essa causa aí? Sozinho eu vou dizer para os irmãos, vai ser impossível você resolver, mas tem algo que acontece na igreja. A igreja é comprada pelo sangue de Jesus, a igreja tem o Espírito Santo de Deus, e somente o Espírito Santo de Deus que dá a capacidade para mim e para você perdoar as pessoas que nos ofendem, inclusive aqueles que parece que está nos perseguindo. Mas de novo essa pessoa, outra vez, ainda mais quem trabalha muito tempo numa empresa, por exemplo, talvez o encarregado, o supervisor ou um colega de trabalho que você está muitos anos convivendo junto, e talvez você venha enumerando, né? Eu já pensei nisso, fiquei, meu Deus, é a terceira vez, e às vezes na semana é a quarta vez, e estava com dificuldade no meu coração, e aquilo estava sendo uma barreira
barreira para mim continuar no mesmo ambiente, uma barreira para mim olhar no rosto da pessoa, porque a minha humanidade estava sobressaindo a minha razão da minha fé, que era liberar perdão. Então, quando a gente olha aqui, Jesus dando uma resposta para Pedro, que já conhecia alguma coisa de Deus e de Bíblia, porque andava com Jesus, e Jesus fala: não vai ser só 7 vezes não. Em outras palavras, 490 vezes você vai ter que perdoar o seu próximo. Eu pergunto para os irmãos, é fácil? Quem aqui já teve dificuldade de liberar perdão? Porque nós é humano. Eu já tive, irmão. Quem nunca teve? Eu já tive, porque pessoas que você ama às vezes é ofendida e você fica magoado com quem está ofendendo eles. Por exemplo, põe tua mãe num negócio aí para você ver. Veja sua mãe sofrendo, veja o seu filho sofrendo, ou a esposa. Quem ofende eles, automaticamente acaba ofendendo você e você fica entristecido, não quer liberar perdão. E eu já encontrei dificuldade nisso, e sabe onde eu encontrei ajuda? Na oração. Eu já orei chorando: Senhor, ajuda-me a perdoar, por exemplo, um ex-padrasto meu, que algumas vezes agrediu a minha mãe, e eu queria matar ele, irmão. Falei: não, o cara tá batendo em mulher, vai morrer. E o revólver foi na porta da minha casa, o revólver estava na casa da minha avó. Isso eu estou contando só de uma parte, mas eu aprendi na igreja que eu tenho que perdoar. Mas é um covarde, é verdade. Quem bate em mulher é um covarde, terrivelmente. Mas aí, diante da Bíblia Sagrada, eu não posso escolher quem eu vou perdoar. Eu tenho que perdoar todos aqueles que me ofendeu minha casa, minha família. Eu tenho que ter esse coração liberal para o perdão, para a minha comunhão continuar com Deus, para que as minhas orações sejam ouvidas, para que de fato eu venha adorar a Deus aqui e Deus recebe a minha adoração. Porque existe, meus irmãos, uma proibição até no sentido das ofertas. Se você tem algum problema com o seu irmão e vem aqui, pode dar 1.000, 10.000, 50.000, os valores é importante para a igreja, mas não é importante para Deus. Porque se você tem um problema com o seu irmão, a Bíblia é tão categórica: deixa a sua oferta aí no pé do altar, vai lá e conserta com o teu irmão, depois você vem e traz a sua oferta, porque Deus quer ver o seu coração livre de qualquer tipo de ofensa, de raiz de amargura. Quem está aqui me ouvindo, diga amém. Então Pedro, meus irmãos, ele estava querendo colocar um limite, numerar as vezes que ele ia perdoar, e Jesus, como exemplo de tudo em todas as questões da nossa vida, já fala logo para ele: olha, você nem tenta numerar as vezes, porque pode ser que alguém erre conosco 7 vezes fácil no mesmo dia, dependendo do tempo que você convive com ela. E aí, não vai perdoar mais? Não. Então a gente precisa, irmão, isso aqui não é fácil de fazer, não vamos ser hipócritas, não. Não é fácil fazer. É por isso que eu analiso, a começar pela minha vida, o nível da nossa comunhão com Deus vai mostrar a capacidade que nós temos de perdoar. Pessoas que não oram nem um pouquinho, que não lê a Bíblia nem um pouquinho, que não jejum hipótese alguma. Você acha que uma pessoa dessa vai ter facilidade de liberar perdão? Porque o que vai nos ajudar a liberar perdão não é a bondade do meu coração, porque eu não tenho bondade. Vai ser a presença do Espírito Santo me constrangindo a olhar para o amor que eu recebi de Deus na cruz do Calvário, e também ter compaixão da pessoa que está ali me perseguindo, me prejudicando. E é difícil, não é fácil não, meus irmãos. Aprender a beijar a serpente, o lobo, o traidor, o falso, é difícil, mas é uma obrigação nossa como igreja, porque o nosso exemplo é de Jesus. Tudo veio dele para mim e para você, para a gente praticar a tua palavra. Então Jesus falou para Pedro, e Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. 490 vezes, meu Deus. Parece uma proposta quase impossível para nós, né, irmão? É impossível alguém também errar nessa quantia conosco, mas Jesus está colocando aqui: não vai ter limite. Vocês vão ter que aprender a liberar perdão todos os dias. É fácil fazer isso? Não é. Eu dei o primeiro exemplo para os irmãos, que eu já vivi essas guerras aí. Padrasto, e ele não me aceitava na minha casa, eu já era um crente. Eu não podia visitar a casa da minha mãe, meus irmãos. Eu levava roupa para minha mãe escondida, levava roupa para ela lavar, e se meu padrasto via, ficava bravo com ela, era uma confusão. E eu sabia que quando eu ia embora o negócio ia pegar. Você acha que é fácil você pegar e amar uma pessoa dessa, que não te recebe na casa da sua mãe, que não quer que você vá lá? Eu poderia continuar com a raiz de amargura que estava no meu coração, se o evangelho não chegasse na minha vida, se a palavra de Deus não entrasse no meu coração. Eu tinha mágoa
mágoa assim, tinha raiz de amargura e tinha vontade de matar sim. Está sendo gravado aqui, eu tinha, porque é muito difícil você ser rejeitado, principalmente no seio da sua família. E um jovem que nem eu, chegava só com aquela sacolinha de roupa, tudo uma roupinha derrubada, só para a mãe vinha lavar e eu voltar porque a minha avó não queria lavar. Eu era um adolescente, não tinha aprendido a lavar roupa ainda, e eu ficava magoado com quem não me aceitava lá. Falei, que homem ruim que é esse? Tá com a minha mãe, mas não aceita eu nem meus irmãos aqui. Mas eu insistia a levar, minha mãe lavava a roupa lá, passava a prova que tinha que passar, eu pegava a roupa um determinado dia e voltava para onde eu morava, mas o meu coração não estava em paz. Eu tinha noite que eu não dormia. Falei, por que eu não posso ir lá? Vai falar isso aí para um jovem de 12, 13 anos, que era a minha idade na época, 12, 13 anos, 10 anos, não poder entrar na casa da mãe. Você acha que eu vou dormir batendo palma para um homem desse? Tinha mágoa, mas depois que o evangelho entrou no coração, eu mudei totalmente isso que havia dentro de mim. Jesus tirou isso de dentro de mim, porque eu aprendi na prática da palavra, e é difícil. Eu estou falando para os irmãos aqui, vou chegar numa outra situação que eu já era um homem, eu precisei perdoar também alguém que tentou tirar a minha vida. É difícil que eu estou falando para os irmãos aqui. Agora veja, existem situações que os níveis vai exigir uma vida de comunhão com Deus profunda. Agora tem algumas situações que é mais fácil de resolver. Picuinha dentro de igreja, por exemplo, tem muita. Quem não cumprimenta, não se fala, é uma conversa mal desencontrada, e você vê que pessoas se fecham, e permite isso se tornar um perigo para a sua comunhão com Deus. E o verso 23 está assim, ó: portanto o reino dos céus pode ser comparado ao certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Meu Deus, que conta que é essa? 10.000 talentos, 720 mil quilos de ouro. Uma dívida impagável, 342 e 720 mil quilos de ouro, toneladas, uma dívida impagável. Eu fui estudar isso aqui um pouquinho, fiquei assustado. Daria 60 milhões de dia trabalhado, 60 milhões de dia trabalhado a dívida. Agora Jesus está contando uma parábola para a gente entender isso aqui, ó. Olha o verso 24, 25. Porém não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido dele sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Aqui representa, meus irmãos, esse Senhor, o nosso Deus, que perdoou a minha e a sua ofensa, que a gente não tinha como pagar. Nada que eu e você possa fazer na terra cumpriria a justiça de Deus em relação à nossa ofensa a Ele. É por isso que Jesus foi necessário vir como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tinha como eu e você pagar a nossa dívida. E os irmãos já parou para contar? Pega uma pessoa aí com 30 anos, desde quando ela nasceu, e soma a quantidade de pecado. É que a gente, se parecesse um telão, irmão Francisco, para pegar a pessoa que tem 60 anos, então 80, e começar a somar a quantidade de pecado, se fosse enumerar, você imagina quanto não seria de cada um de nós aqui. Mas aqui representa o pecador que não tem como pagar a sua dívida, 60 milhões de dia, 300 e poucas mil toneladas de ouro. Ele suplicou. Então a gente vê aqui o poder da súplica, viu? Tem gente que tem pecado, mas não reconhece o seu pecado. Esse devedor, ele reconheceu que ele devia, ele só não tinha como pagar. E qual era a pena na época, meus irmãos? Vender tudo que tem, o esposo, ela, os filhos, todo mundo virar escravo, porque isso acontecia na cultura judaica, por exemplo. As pessoas, quando devia, não tinha como saldar a dívida, ia trabalhar como escravo. Era uma coisa terrível. Mas ele aqui reconheceu a sua dívida, se prostrou e suplicou perdão por uma dívida impagável. Era toneladas de ouro. Aqui Jesus está contando uma parábola para a gente imaginar assim também, eu e você. Tem gente que tem a dívida, mas é tão ruim que não reconhece que é devedor diante de Deus, porque Deus, ele vai perdoar todo homem, em qualquer lugar da terra, que reconhece os seus delitos e pecado e vem até Jesus e aceita Ele. Por intermédio de Jesus, Deus perdoa essa dívida impagável.
impagável, porque quem pode pagar o pecado de alguém aqui? Eu não posso pagar o seu pecado, você também não pode pagar o meu pecado. A nossa dívida não tinha como eu e você pagar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo que eu e você reconheceu a dívida, ou seja, reconheceu o estado de pecador que você é, que você deve mesmo, que você erra o alvo, que você é pecador, e você reconheceu isso, e você se prostrou, você suplicou, aí Ele perdoa o nosso pecado, irmão. A maior bênção que alguém pode receber na vida, escute isso aqui, é o perdão dos seus pecados. Não tem como. O maior benefício que um ser humano recebe na terra é Deus não imputar a você o seu pecado, mas Ele castigou o seu filho na cruz, você reconheceu que você deve, e nós devemos muito, hein? Misericórdia, se fosse enumerar os meus pecados aqui, eu não sei, com os cadernos ia ter que anotar vários tipos de pecado, um pior que o outro, de várias naturezas, mas eu reconheci, fui até o meu Senhor, e Ele ouviu a minha súplica e me perdoou. Então esse primeiro servo aqui que foi fazer acerto de conta com o seu Senhor, que representa Deus, recebeu perdão de uma dívida impagável. Ele suplicou, ele livrou a casa dele de ser escravo. O seu Senhor não obrigou ele a vender nada, lhe deu o perdão, irmão. O perdão foi oferecido a ele, assim é na minha e na tua vida, meu filho. O perdão foi oferecido, a gente suplicou, reconheceu o nosso pecado, Deus nos perdoou da dívida que aí eu e você não tinha como pagar. Agora, continua a parábola ainda, de uma dívida de toneladas de ouro, de 60 milhões de dias trabalhado, e ele foi embora sem dever nada lá, ó. Olha o verso 27, e o Senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e deixou ir embora livre. Deus teve compaixão do Alessandro, teve compaixão dos irmãos, perdoou a nossa multidão de pecado, porque teve compaixão de nós e nos deixou livre. Hoje nós somos livres do pecado, somos livres da ira de Deus, se eu e você permanecer em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus está perdoado, está inocentado, absolvido, não há condenação para mim e para você. Mas a gente não pode esquecer o tamanho da bênção que nós alcançamos diante de Deus, para que a gente não possa também não oferecer misericórdia para outra pessoa, porque, irmão, eu e você não tinha como pagar, Ele nos perdoou, nos deixou embora livre, uma dívida impagável, que não tinha como eu e você saldar em hipótese alguma, e Ele usou o quê? Compaixão. Deus perdoou eu e você por causa do quê? Compaixão. Ele olha para nós e vê a nossa natureza, lembra que nós somos pó, e através do Filho dele, Ele tem compaixão da minha e da tua vida. É por isso que você vê, meus irmãos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo oferecer salvação para todos os homens até o final da vida. Sempre você vai ver Deus cercando a alma da pessoa, dando oportunidade para ela reconhecer o erro, o seu pecado, porque isso fala da compaixão de Deus que foi manifestado na terra, perdoando a minha e a sua dívida. Ele começa falando desse primeiro devedor e ofereceu para ele o perdão da sua dívida, que era impagável. Traduzindo para nós, representa o nosso pecado, representa o quanto nós era devedor, mas alcançamos misericórdia. Só esse fato já poderia fazer eu e você ser um ser humano melhor, de saber que nós somos perdoados, que há passagem livre para a eternidade, porque nós somos perdoados. Quem é perdoado ganha o céu, irmão. Só não entra no céu quem não obtém perdão, mas quem recebe perdão, independente se chegou alguém lá que cometeu mais pecado que eu e você, Deus nivela todo mundo. O perdão que Ele deu para um, Ele dá para outro, e encerra a conversa. Não vai ter perguntação: o que foi o seu pecado, o que você fez? Não. Se Ele liberou o perdão para mim e para você, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. A maior bênção que alguém pode receber não é a casa própria, o carro novo, o emprego A, B, não. É o perdão dos seus pecados, porque vai chegar o dia do acerto de conta. O texto não está mostrando para mim e para você que o Senhor aqui representa Deus, contando essa parábola. Ele foi fazer o acerto de conta, e no acerto de conta Ele liberou perdão por uma dívida impagável. Agora vamos continuar.
Verso 28. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que deves. Olha só, a dívida dele era 60 milhões de dia, toneladas de ouro. E agora, o seu conservo devia para ele só 100 dias de trabalho. 100 dias, uma dívida que dá para parcelar e pagar. E ele, o texto mostra aqui, aquele que recebeu perdão, aquele que recebeu misericórdia, aquele que a sua súplica foi ouvido, ele não usou da mesma forma, irmão. E ele foi um crente ruim. Tem crente assim, que esqueceu que Deus perdoou ele, viu? De uma dívida que ele não podia pagar. Aí alguém erra com ele na trajetória da vida dele, dela, já não perdoa mais, já esqueceu do perdão que recebeu. Isso está fora da prerrogativa como igreja. A igreja vai ter que aprender a perdoar até o arrebatamento. E o que ele fez? Ele não perdoou, já foi logo no pescoço: paga o que você me deve. Dá para entender aqui o perfil desse crente ruim aqui. Aquelas pessoas ruins: não erra comigo que vai ser só uma vez. Se errar comigo é uma vez só. Está por fora. Está faltando olhar a Bíblia com mais zelo. Veja a dívida sua como foi perdoada. Por que a gente não vai perdoar aquele que está nos ofendendo? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Percebe que ele faz a mesma oração que o que está ali cobrando fez. Ele está fazendo a mesma oração, só que ele já esqueceu. Ou seja, eu e você, na hora de pedir perdão, irmão, fala a verdade, né? Chora, não é? Eu choro. Oh, Deus, tem misericórdia, não podia ter feito isso, Senhor, tem misericórdia da minha vida, o pecado é grave, me perdoa. A gente chora, suplica, esperneia, não é verdade? Porque você sente o peso do pecado, que é perigoso, é fatal. Pecado não confessado é fatal para a gente perder a salvação e morrer nos delitos e pecados. Só que aí a gente faz aquela oração bonita: Senhor, não vou pecar mais, eu vou te obedecer, eu vou entrar em processo de santidade, vou jejuar, e faz uma oração bonita, suplica, chora, e Deus vê a intenção do coração. E a Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e Deus vem e estende misericórdia para mim e para você. Aí a gente esquece do perdão que a gente recebeu e queremos ser melhor do que Deus. Quando alguém erra contra nós, fechamos a cara, já não temos mais aquele fio de amizade. Tudo isso está errado, biblicamente falando está errado. A gente precisa corrigir isso o mais rápido possível. Então o texto está falando aqui que aquele servo que devia 100 dias de trabalho, olha só a dívida dele, em comparação àquele de toneladas de ouro, 60 milhões de dias trabalhado, equivalente todo esse ouro multiplicado em dias e dividido em dias de trabalho seria. E agora o coitadinho deve 100 dias de serviço para ele. Ele não espera nem um camarada acabar de falar: Murilo, já vai na garganta, já vai na garganta. É aquele crente que não tem paciência com ninguém. Falou de mim, pá, já vai, pega na garganta. Não, meu filho, calma, vamos ver o que está no teu coração. Aí é difícil, eu já falei para você que não é fácil perdoar mesmo não. Tem dia que demora, tem uns que demoram 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem situação que vai anos, mas precisa pôr diante de Deus. Só de você olhar no espelho e falar: não, eu também fui perdoado, a minha dívida foi paga, eu vou perdoar também esse irmão, essa irmã aí. Ele foi infeliz, ela foi infeliz. Porque, irmão, tem pessoas que infelizmente não prestam atenção na hora de falar, na hora de fazer o pré-julgamento. Eles vão errar comigo, com você. Você sabe como eu descubro que a pessoa é meu amigo? Quando ele tem a capacidade de me perdoar. Que amigo do diabo que é esse aí, que quando eu erro com ele, ele não quer mais falar comigo, não me cumprimenta, vai embora da igreja sem nem pedir a bênção do pastor? Nunca foi amigo. Porque onde é que está escrito que o amigo vai ser perfeito? Onde é que está escrito que o amigo nunca vai errar? Vai errar. Aí que vai entrar, meus irmãos, o nível de espiritualidade que você tem de perdoar também. Se a pessoa errou comigo, eu vou perdoar ela. Eu também recebi perdão. Então esse que recebeu o perdão da sua dívida impagável, que fez a mesma oração para o seu Senhor, não quis ouvir a oração daquele que devia para ele. Ele fez a mesma, irmão. Pode perceber, ó. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, olha só isso aqui, irmão. A pessoa se humilhou, joelhou lá, caiu nos pés do crente ruim aqui, que tinha acabado de sair. O texto não está dando tempo não, foi no mesmo dia.
Ele tinha acabado de sair da frente do seu senhor e encontrou com o seu devedor, e a atitude dele já foi cruel. É gente que se esquece o que Deus fez na vida dele. É gente que se esquece o que Deus já fez na sua vida em relação a te deixar inocente, a te deixar sem culpa, sem pecado. E ele suplicou lá. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Olha só, irmão, uma pessoa reconheceu que estava devendo, suplicou: tem paciência comigo. Principalmente quando alguém vem pedir perdão para nós, às vezes que a gente ali naquele momento está com dificuldade, mas é uma nobreza muito grande reconhecer os erros, pedir perdão. Um dia desse eu pedi perdão para um obreiro, eu estava nervoso e eu peguei pesado com ele, porque peguei pesado, isso acontece. Mas até Jesus se irou uma vez lá no templo, virou as mesas dos cambistas, pegou um chicote da Issal brabo. Não deve acontecer, mas nós somos seres humanos. E eu percebi que eu peguei pesado. Passou-se um dia, eu falei: meu irmão, encontrei ele particularmente, me perdoa, aquele dia lá não estava legal, eu não deveria ter ficado nervoso, mas eu quero que o irmão me perdoe. Não, pastor, fique em paz, tal. Me abraçou ali, eu resolvi a causa. Eu entendi que eu errei, mas eu fui lá pedir perdão pro irmão. Tem pessoas, irmãos, que você vai errar e você vai pedir perdão, ele vai fechar o coração e você vai ficar em paz, mas você deve ir até ela e até mesmo o ofendido, porque tem gente que fala assim: quem ofendeu foi ela, foi ele. Meu irmão, se você está na luz, está na comunhão com Deus, fala: eu vim aqui te perdoar, foi você que me ofendeu, mas eu quero te perdoar, eu quero ter paz, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero orar, eu quero adorar, eu quero que as minhas orações cheguem diante de Deus. Foi você que errou comigo, mas eu quero te liberar perdão. Olha que coisa tremenda. Você desmonta a outra pessoa do outro lado, se você tiver essa atitude: pastor, mas foi ela, foi ele que errou comigo. E daí, irmão? Eu já não faço nem questão mais, eu já acostumei. Demorou, mas aprendi a fazer isso, ir lá na pessoa e pedir perdão, e até liberar o perdão para ela, para a pessoa que me ofendeu, falou. Os irmãos pensam que eu sei de muita coisa que a gente fala, etc. Eu perdoo a pessoa, fica em paz. Ela quer até se explicar, não quer explicação, não precisa. Quando você vai liberar perdão, não aceite explicação de ninguém. Não, irmão, está perdoado, filha, fique em paz, está tudo resolvido, o perdão já foi concedido, vamos tocar a vida. Quem está me ouvindo aqui? Porque quando você vai perdoar, não é para você querer explicação, está perdoando. Então a gente observa que aquele que foi muito perdoado fez a mesma oração, agora ele não tem a mesma atitude, ele não entendeu o poder da súplica, o poder da compaixão. E o crente não pode esquecer isso, irmão, que você já suplicou a Deus por alguma coisa na tua vida, que Deus já usou de compaixão na sua vida. Não foi uma nem duas vezes, não, muitas vezes. Por que a gente não vai usar de bondade, de misericórdia com aquele que nos deve, que nos ofende? Porque a moral da história aqui é o perdão. O contexto desse texto que eu estou lendo para os irmãos é a prática do perdão diário. Pastor, mas fez isso, me prejudicou. Irmão, está na mão de Deus, nós não podemos ser o juiz dessa causa. Está lá em Hebreus que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, a mim pertence a vingança. Nós não podemos usurpar o direito de Deus do juiz supremo sobre todas as coisas. É ele que é o juiz, é ele que vai pegar cada causa e vai julgar, não é o Alessandro, não vai ser eu, não vai ser você. A gente libera o perdão, mas vai ter o acerto de conta com o juiz, e ele é o juiz supremo. Nós não podemos usurpar isso dele. Tem gente que quer fazer, então eu vou fazer isso aqui, eu vou fechar a porta para a comunhão, vou fechar a porta para a amizade, não quero mais saber. Aí você está sendo o juiz da causa, então você está usurpando um direito que é de Deus. Esse direito não é meu e nem seu. Nós devemos liberar o perdão, porque a nossa dívida era maior, irmão, diante de Deus. E o contexto é isso, é lembrar que você foi perdoado para poder perdoar. Os irmãos já viu quantas famílias rachadas tem? Dá para você imaginar quantos filhos não vai na mesma casa se o irmão estiver lá? Tem uns que não falam com a mãe, não falam com o pai. É um problema grave isso aí. Todos nós temos esse conflito. Não estou julgando ninguém aqui, viu? Não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo que a gente vai precisar engolir o nosso orgulho, pedir misericórdia para Deus e aprender com Jesus e liberar perdão para as pessoas que nos ofenderam, porque a nossa dívida era maior, a nossa ofensa era maior, e Deus nos perdoou, e nós devemos exercitar isso. É uma vez por ano, pastor? Não é que nem Natal, não, né? Tem gente que só libera perdão no Natal, dá um beijo no rosto, dá Feliz Natal, eu te perdoo. Não, é todo dia, todo momento da nossa vida a gente vai precisar. É difícil, pastor? Mas se o crente levantar orando, dormir orando, ler a Bíblia, ele vai liberar perdão, porque ele vai ter paz com Deus. O Espírito
Espírito Santo vai ajudar, irmão. Isso aqui, humanamente falando, se não for uma pessoa que tem comunhão com Deus, não vai liberar perdão, viu, irmão? Não estou sendo hipócrita não. Se você não conhecer o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a primeira ofensa, a pessoa vai morrer para você. E não é isso que pode acontecer. Você acha que se as pessoas errar para mim, errar para vocês, vão morrer para nós a vida inteira? Só por causa de um erro? Ou dois, ou seja, três, eu não sei quantos. Eles não devem morrer para nós, porque nós devemos se preparar para liberar perdão. Aí o verso 30. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo, devedor, na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Olha só que coisa triste. Recebeu perdão, foi livre para casa no mesmo dia, uma dívida impagável, mas ele não conseguiu fazer a mesma coisa. É o que acontece com o crente na igreja. Recebe o perdão de Deus, Deus arruma a tua vida, te abençoa, faz você uma pessoa maravilhosa na casa do Pai. Aí o inimigo coloca alguma situação dessa, que vai constranger você e tua casa, aí você pega e não libera perdão. O que é isso? Se a gente não liberar perdão, nós não estamos aprendendo nada com a Bíblia nem com Deus. E eu sei que está difícil de ouvir essa palavra aqui hoje, mas é para mim em particular. Os irmãos pensam que eu já não fui ofendido, muitas vezes eu já fui, às vezes até pessoalmente, na lata. E eu precisei aprender a liberar perdão. Foi difícil em alguns casos, viu? Precisei chorar diante de Deus. Me ajuda, pai, eu não estou conseguindo. Quem já fez essa oração aqui? Eu tive dificuldade. Me ajuda que eu não estou conseguindo, Senhor. Me dá força, que se eu errar para a pessoa dá vontade de você ir embora, dá vontade de você correr. Então a gente precisa pedir ajuda para Deus, compreender que a nossa dívida foi perdoada e não tratar o nosso irmão dessa forma lá, ó. Lançou na prisão até que fosse pagar a toda a sua dívida, ou seja, fosse saldada a dívida, não quis nem saber. Ele não exerceu o amor e misericórdia. O amor é o vínculo da perfeição. Não existe um cristão que não exala nenhum tipo de amor e compaixão, irmão. É incompatível falar que é cristão, não ama ninguém, não perdoa ninguém, não compreende as falhas dos irmãos. Não tem como se encaixar na ótica do Novo Testamento, sendo que a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a nossa atitude contra as pessoas que nos ofendeu. Liberar perdão, sempre demonstrar misericórdia. Mas aqui, esse devedor esquecido, esse que teve o seu perdão perdoado, a sua dívida, melhor dizendo, perdoado, não exerceu isso. Olha o verso 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Aí, ó, quer dizer que não ficou oculto. Alguém viu a atitude que ele fez de não liberar perdão. As pessoas viram. Ué, mas que camarada ingrato. Ele recebeu o perdão, foi hoje, uma dívida impagável, e agora olha como ele está tratando o seu irmão, olha como ele está tratando o seu conservo. Lançou na prisão, não quis liberar perdão por uma dívida de 100 denários, 100 dias de trabalho. Eles viram aquela situação e foram lá contar para o rei. É assim também diante de Deus, irmão. Quando você não libera perdão aqui, o céu sabe. Aí algumas bênçãos ficam travadas, gente ficando doente. É provado cientificamente aí, pelos cientistas, todas as pessoas que não liberam perdão, cria raiz de amargura, e a origem de quase todos os cânceres, eu vi um doutor falar isso aí, está na falta de perdão. Tem gente que não gosta de ouvir isso aí, mas é ciência. Pessoas que carregam mágoa, que não liberam perdão, carregam ofensa desde a infância, trauma desde a infância. Gente que talvez foi violentada, certo? Desprezada. Se o evangelho entrar na nossa vida, a gente precisa liberar perdão o mais rápido possível, arrancar esse veneno do nosso coração, para que o nosso corpo não adoece. Precisamos exercitar isso. Mas esse homem aqui foi muito maldoso, mas a maldade dele não ficou impune. Aqui viram a situação, foram contar para o seu senhor, o rei, que estava fazendo acerto de conta. É assim com Deus, irmão. Os anjos falam, apesar que Deus na sua onipresença está em todo lugar, mas há uma
comunicação dos anjos diante de Deus. Ó, aquele crente lá pede perdão aqui todo dia, mas não libera perdão para ninguém. Aquele crente lá pede perdão toda manhã, toda tarde, mas não libera perdão para ninguém. E isso chega ao conhecimento de Deus. É por isso que algumas pessoas não compreendem que acontece algumas coisas na vida dele e dela, e ele pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Porque você ainda tem uma mágoa aí no teu coração que precisa ser liberada. E eu estou pregando assim, eu sei que é difícil, irmão. Eu não vou conseguir te ajudar a não ser pregando aqui e orar por você, mas você vai ser que se tratar na oração. Chora lá: Senhor, a ofensa foi grande, eu fui roubada, fui violentada e etc. Esses dias uma pessoa confessou para mim no particular, um homem ainda: eu fui violentado, pastor, quando eu era jovem. E me falou o vizinho que fez isso com ele. Eu olhei no coração dele, quase que eu chorei junto, abracei ele. E ele nunca tinha falado para ninguém. Ele falou: aquele cara me estrupou. Eu assustei. Tá vendo que só não é pastor, é só pregar, você escuta cada coisa. Aquele cara me estrupou, eu tenho vontade de matar ele. Eu falei: não faz isso. Eu conheço o vizinho, conheço ele. E ele abriu o jogo comigo, falou: o cara me estrupou, e foi um bom tempo, me violentou. E eu assustei com aquilo, eu vi que estava lá dentro do coração. Eu abracei ele e falei: Jesus vai te ajudar você a perdoar ele. E ele queria buscar vingança agora, nesse tempo, o cara já está com a família. E eu falei: não, rapaz, não faz isso. Ele: não, vou buscar vingança agora, que eu carrego isso no meu coração até hoje, para vocês verem, mano, que tem nível de ofensa que é difícil, imagine essa. E eu abracei ele e falei: não, Jesus vai te ajudar você a perdoar, libera ele da tua vida, não carrega mais isso com você, libera para você ter paz. E ele chorou, querendo buscar o cara onde ele morava. Foi esses dias esse confessamento para mim. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia dele, ajuda ele a liberar, porque ele era um adolescente e o cara violentou ele muitas vezes. Então tem hora que a gente tem que entender essa verdade. Se a gente não buscar em Deus, não vamos conseguir liberar perdão. Mas esse aqui tinha acabado de receber, não usou de misericórdia. Aí então o verso 32 fala assim, ó: então o rei, chamando aquele servo diz: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas. Ó, o rei que está fazendo acerto de conta lembrou ele: eu atendi a sua súplica, rapaz. Você não suplicou, você não se humilhou, eu não prendi ninguém da sua casa, não fiz você vender nada da tua casa, e você não fez o mesmo. Eu atendi a sua súplica. Verso 33: não devias tu da mesma maneira compadecer do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? Deus faz isso, irmão. Não te perdoei, dona Elisa? Por que você não está perdoando a tua irmã? Eu não te perdoei, Alessandro? Por que você não está perdoando o teu irmão? Eu não atendi a sua súplica. Irmãos, o que nós recebemos, nós temos que passar. O evangelho é isso. O que eu recebi do céu, eu vou ter que passar. E não vai ser uma vez só, e não vai dar para escolher o crente mais bonitinho que eu vou perdoar, não. A família mais redonda, a quem eu tenho mais afinidade, eu vou ter que perdoar todos. É um dever, porque eu recebi e eu tenho que passar. Se eu não passar, dobre atenção aqui com o que acontece quando você não perdoa. Olha para cá, Murilo. Quem não perdoa, volta para o banco dos réus. Vou repetir: se eu e você não perdoar, nós voltaremos para o banco dos réus. Ô, pastor, mas eu tenho minha vida resolvida. Não. Se você não liberar perdão, você vai voltar para o banco dos réus, como aconteceu com este homem aqui. Ele achou que ele estava livre, né? Mas não exerceu misericórdia, usou de truculência contra o seu conservo. O rei mandou chamar ele, ficou brabo com ele, jogou no rosto dele o perdão que ele tinha recebido, porque ouviu a sua súplica. Olha lá o verso 33, ó: não devias tu da mesma maneira compadecer o teu conservo, assim como eu compadeci de ti? Olha o 34: e sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial, olha o que Jesus encerra aqui, ó: assim também meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoares a cada
ao seu irmão. Então, meus irmãos, não vai ter conversa. Eu paguei minhas contas, criei certinho meus filhos, fui um cidadão de bem. Tudo isso aí é dever do cidadão mesmo, e é bom fazer isso. Mas se eu não conseguir perdoar o meu próximo, eu volto para o banco dos réus, vou ser julgado também novamente pelos meus pecados, e eu preciso aprender com Jesus a liberar perdão, porque Jesus perdoou os seus algozes na cruz do Calvário, ele apanhou a noite inteira. Os soldados romanos escarneceram dele, rasgaram as suas vestes. Ele apanhou de uma forma tão terrível que a Bíblia fala que não havia nele formosura alguma. Os homens viravam o rosto dele, e ele perdoou os seus algozes no mesmo dia que ele ia morrer. Foi uma surra a noite inteira, levou aquela cruz. Ele olhou para o Pai e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus é o nosso exemplo. Quem seguiu o exemplo de Jesus depois? Os irmãos lembram? Estevão foi apedrejado, e ele morrendo, o céu se abre, e ele pede misericórdia para Deus em relação àqueles que estavam tirando a sua vida. Ele não impute a eles esse pecado. Você já pensou, irmão? Será que nós estamos nesse nível aqui, tomar pedrada, ajoelhar, ver o céu aberto, e é mais fácil a gente falar assim: eu mando um anjo e arranca a cabeça de todo mundo que está com essa pedra na mão aqui. Não é verdade que a nossa natureza é ruim? Mas biblicamente no Novo Testamento, alguém que estava na comunhão como Estevão, alguém que era cheio do Espírito Santo, teve a capacidade de perdoar os seus próprios assassinos. Quem está me ouvindo aqui? Esse é o modelo da Bíblia para mim e para você, e eu me incluo aqui dizendo que é difícil, mas se a gente dobrar o joelho e pedir ajuda para Deus, socorro ao Espírito Santo, Ele vai nos ajudar, porque já aconteceu isso na Bíblia. Muitos homens e mulheres de Deus foram ajudados por Deus a liberar perdão, até mesmo para os seus assassinos. Dá para você imaginar isso? Agora, por que essa picuinha no meio do teu coração? Por que qualquer coisinha nós vamos ficar endurecido no nosso coração? Você entendeu? Por causa de A ou B, de situação que nos atingiu. Mas precisamos aprender com esses homens na Bíblia, a começar por Jesus, a liberar o perdão a todo momento da nossa vida, porque se eu não perdoar, não serei perdoado. E eu vou encerrar com alguns versículos. Põe aí, por favor, Gabriel, Mateus 6, 14 e 15. Eu espero voltar para minha casa com mais facilidade de liberar perdão. Mas, Mateus 6, 14 e 15, presta atenção, irmãos. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Segura essa agora. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Está aí na oração do Pai Nosso. Eu não perdoo, não vou perdoar, me traiu, saiu com outra mulher, saiu com outro homem. Você resolveu essa situação, Deus te ajudou, você tem que perdoar e não jogar mais essa situação no rosto de ninguém. Fez mal para mim, para o meu filho, para minha casa, está na Bíblia aí. O Espírito Santo, não é eu que vou te ajudar, só vou pregar. Quem vai te ajudar a perdoar vai ser o Espírito Santo de Deus, que eu sei que é difícil, mas está escrito: se a gente não liberar o perdão, o nosso Pai Celestial também não vai perdoar as nossas ofensas. Então como que eu vou aceitar ser um cristão mal resolvido nessa situação? E eu vou chegar no final com um testemunho para os irmãos que eu vivi na íntegra. Agora vamos ver outro texto aí, Lucas 6, 36 e 37. Nós vamos acabar em 3 minutos, irmãos, porque eu acho que se Deus colocou essa palavra no meu coração, eu precisava ouvir primeiro, minha casa, minha família, e depois os irmãos que congregam aqui também, sobre o exercício do perdão que vai acontecer sempre. E é tão bonito quando você vê um crente perdoar o outro. Vocês aqui nunca fez isso, mas na casa de recuperação onde eu passei, os cultos terminavam com perdão. Amanhã eu vou pregar numa casa de recuperação. Acabava o culto, o dirigente oferecia o perdão para os internos, porque é muito conflito. Então eles ofereciam. Tem algum irmão aqui, o Júlio sabe disso aí, já viu muito aí, que quer pedir perdão por irmão, porque está trabalhando na horta junto lá, brigaram, alguma coisa aconteceu, e eles se perdoavam no culto, meus irmãos. Era muito bonito ver os crentes, na Santa Ceia, a moda antiga na igreja, era assim também. Antes de participar da ceia, o pastor ofertava o perdão para os crentes. E eu cheguei a pegar um pouquinho, bem no final disso já.
já, os crentes iam e pediam perdão uns aos outros para participar em paz da Santa Ceia. Então isso é prática da vida cristã. Vamos ter que aprender a perdoar o marido truculento, a esposa, os filhos desobedientes, irmãos, pai, mãe, primo, que vai olhar para a nossa vida e vai nos julgar, não vai nos compreender. Vamos perdoar, porque isso faz parte do nosso caráter. Olha lá, ó. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Viu? Receber misericórdia é uma benção, né, irmã Inês? Ai, Deus poupa a gente da ira, guarda a gente. Ai, obrigado, Jesus. Mas depois não sabe exercitar isso. Olha só o 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis o quê? Perdoados. Então, quando a gente também não perdoa, eu sei que é difícil. Quem já viu na internet uma mãe que perdoou o assassino do seu filho? Meu, abalou as estruturas. Ela foi lá na delegacia, filmaram e ela, eu te perdoo, abraçou o cara ainda. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo não ajudou essa mulher. Como é que ela conseguiu? É algo espiritual. Ela entendeu perfeitamente o que é perdoar. E está na condicional, ó. E não sereis condenado. Perdoai e sereis o quê? Perdoado. Quer receber perdão, filho? Perdoa lá. Aquela pessoa na escola que te fala mal de você, no trabalho. No trabalho tem muito isso aí, né, irmão? Sempre tem alguém que quer puxar o tapete ou não entende muito a nossa vida e nos persegue. A gente precisa exercitar isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Está ouvindo, irmão? Se não perdoar, não será perdoado. Eu pensou o crente não entrar no céu por causa disso, irmão Dona Inês? Fez tudo certinho, veio para a igreja há 70 anos, meu irmão Márcio. Frequentou a igreja, pregou, cantou, ofertou, fez tudo, mas não liberou perdão, não vai entrar, generoso. Porque quando o Alessandro não perdoa, eu estou me colocando numa condição melhor do que Deus. Se Deus perdoou todo aquele que reconheceu a dívida, se eu não perdoo, sou melhor que Deus. E é um absurdo a gente disputar com Deus, querer ser melhor que Deus e não perdoar. Amém? João capítulo 20, verso 23. Vai terminar. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quais mantiverdes serão mantidos. Então, se eu recebi perdão, eu tenho que dar perdão. Se eu não dou perdão, vai ser mantida minhas ofensas. E todo dia eu erro, irmão. É muito erro. A quantidade de pecado que o pastor peca é um absurdo. Paulo falou que ele era o principal dos pecadores. Imagine eu. Ele se considerou o principal dos pecadores. Então, se eu quero perdão, eu vou ter que dar perdão todo dia. Agora, para encerrar, Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, essa palavra aqui, ó, aprenda a perdoar o seu marido, aprenda a perdoar teu filho, aprenda a perdoar tua sogra, o teu sogro, sobrinhos, irmãos, que muitas vezes vai nos ofender todos os dias, mas a gente vai ter que aprender a perdoar. E eu estou falando para os irmãos algo que aconteceu comigo. Demorou uns 3 anos. Eu dormia pensando no rosto da pessoa que tentou me matar. Eu lembro da cena até hoje, porque eu não tenho problema de amnésia. O cara pulou em cima de mim com o punhal, veio no peito. Eu tenho a marca aqui que eu já mostrei para alguma, eu mostro para os crentes. Pus o braço na frente, o punhal pegou no meu braço, eu consegui sair correndo de novo, ele chutando as minhas pernas para me cair, e depois eu consegui sair daquela situação de vida ou morte. E aí, meus irmãos, foi uma guerra com a minha alma. Eu querendo matar essa pessoa, e os caras, nós vamos fazer uma tucaia, e nós vamos pegar, e vou arrumar arma para você e tal. Entrei dentro da igreja do pastor Milton Daniel, e Deus começou a limpar isso no meu coração, e eu queria fazer o retorno, porque a gente não presta mesmo. Graças ao bondoso e eterno Deus, dona Zilda, o Espírito Santo tirou isso do meu coração. Eu passei a orar pela vida deles, para eles alcançar misericórdia e perdão pelas almas deles também, porque o amor de Deus nos constrange, a ira sai do nosso coração, o perdão brota do coração do verdadeiro cristão, irmão. O verdadeiro cristão, ele libera perdão, por maior que seja a ofensa. Quer uma dessa aí que o cara tentou tirar minha vida?
e eu consegui liberar o perdão de todo o coração. Nunca mais pensei em retornar a maldade com ninguém, por causa da Bíblia Sagrada e por causa da sua palavra. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a minha vida, que possamos exercitar isso aqui dentro, ó. Não deixe o inimigo colocar barreira no teu coração em relação aos seus irmãos aqui não, porque não tem ninguém perfeito aqui, não tem nenhum anjo aqui. Vão errar contra mim, eu vou errar contra você. É a hora de nós praticarmos o perdão quando errarem contra nós, amém? Deus abençoe, que vocês possam ter uma ótima semana aprendendo já a liberar perdão, porque lá em casa a Marisa me perdoa direto, eu também perdoo ela, e eu acredito que meus filhos também devem me perdoar, e assim vai até Jesus voltar, amém? Ficamos em pé, Deus abençoe a todos.